mundo já deve ter ouvido falar nisso aí, mas nem todo mundo entende exatamente o que é. Então, bora começar falando um pouquinho do que é LER e o que é DORT. A LER são as lesões por esforço repetitivo e a DORT são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. LER é um nome mais antigo. Depois tentaram mudar, incluir outro conceito que foi o do DORT. Mas aí acabou que ficou LER-DORT. Até porque, se a gente analisar, as lesões por esforço repetitivo nem sempre acontecem no ambiente de trabalho. Elas podem acontecer em outras situações. Embora, quando a gente fala de LER e DORT, a gente esteja falando principalmente no ambiente de trabalho. Só que DORT, eles são especificamente no ambiente de trabalho, mas LER pode acontecer em outras situações. Hoje em dia, tem muita gente tendo LER por conta do celular, por exemplo, por conta do movimento dos dedos no celular. Isso acontece muito. Eu tive um aluno também que ele andava muito de bicicleta e ele começou a ter o que chama de dedo em gatilho. E aí ele associou a passar a marcha na bicicleta. Então, ele teve uma lesão por um esforço repetitivo, porque ele realmente andava muito de bicicleta, e esse esforço acarretou uma lesão por esforço repetitivo, que não foi relacionado ao trabalho. Então, LER acaba que é um conjunto maior de doenças. E muita gente acha que a LER e a DORT são por si só as doenças. E esse é o primeiro mito que a gente tem que tirar aqui. Elas não são as doenças em si, mas elas representam um conjunto de doenças. Então, a gente tem aí como exemplo tendinite, epicondilite, síndrome do túnel do carpo, são as mais conhecidas, bursite, mas observem que todas elas estão relacionadas ao sistema músculo, do ligamento, de tendões, tudo que está no sistema músculo-esquelético ligamentar. Então, todos os problemas que estão nesse conjunto de doenças, eles vão estar relacionados a isso aí. E é um tipo de doença que está crescendo absurdamente. O Ministério da Saúde fez um levantamento e cresceu em 10 anos mais de 200%. E o pior, acomete principalmente mulheres e mulheres depois dos 35 anos. Quer dizer que homem não vai ter? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas as mulheres, realmente, elas sofrem mais. Por quê? Uma das causas que se considera é porque normalmente os homens têm mais força muscular. Então, aí já está o primeiro ponto. Qual a importância da força muscular? Qual a importância do alongamento muscular? Da mobilidade articular? Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, certo? Deixa eu só seguir aqui meu roteiro para não me perder e me empolgar. Senão a gente vai fazer 2 horas, se pudesse, né? E aí, por que essas doenças aparecem? O que acontece para que essas doenças possam aparecer na nossa vida? A primeira coisa, como o nome já diz, são movimentos repetitivos e contínuos. Se você faz hoje um movimento repetitivo e não fica fazendo isso sempre, não quer dizer que isso vai gerar uma LER ou DORT, não. Mas se você faz um movimento repetitivo durante um bom tempo, isso aí pode gerar, como o exemplo que eu dei lá do ciclista, né? Ele fazia com muita frequência. Outra coisa, postura inadequada. Você fazer, mesmo que você não esteja fazendo um movimento tão repetitivo e tão contínuo, aquela posição inadequada pode gerar LER ou DORT. E aí tem um problema muito grande. O mobiliário, cadeira, mesa, principalmente nesse momento que muita gente ainda está trabalhando em casa.
e não tem a estrutura necessária para isso. Terceiro ponto, o mobiliário. Ter um mobiliário inadequado para o trabalho. Então, eu vejo gente trabalhando em mesa de jantar, por exemplo, com cadeira que não tem ajuste de altura, não se preocupa com a altura do monitor, não se preocupa com a posição das mãos. Eu já vi, mesmo em locais de trabalho, eu dou aula desde 2009 em empresa, e eu já vi coisas absurdas, que não acontecem, obviamente, não acontecem só em casa, né, essas situações. Mas nas empresas isso também acontece. Porque às vezes a gente não sabe nem ajustar o mobiliário que a gente tem. Uma vez eu cheguei numa unidade de trabalho, de onde eu trabalho agora, e a pessoa estava criticando a cadeira. Eu disse, olha, você está com a cadeira mais nova que tem no tribunal. E essa cadeira é uma cadeira muito boa. Ele disse, mas ela fica inclinada para baixo. Eu disse, ele estava bem assim, bem agitado. Eu disse, deixa eu só me aproximar para ajustar a cadeira. Ele, tá certo, tá certo. E aí, quando eu me aproximei e ajustei a cadeira e fiz, poxa, eu não sabia que ajustava. E isso também acontece. Postura inadequada, primeiro, movimento repetitivo e contínuo, postura inadequada, mobiliário inadequado e às vezes a gente não saber ajustar o mobiliário. Um outro ponto são ausências de pausas. O recomendado é que a gente tenha a cada 2 horas pelo menos 10 minutos de pausa, de 5 a 10 minutos. Isso é o que é recomendado. Tem pessoas que vão precisar de pausas em tempos mais breves, vai. Mas pelo menos a cada 2 horas é importante que você levante, vá pegar uma água, vá ao banheiro, faça alguma coisa para sair daquela posição sentada. Porque por mais que você esteja ergonomicamente perfeito no seu local de trabalho, se você fica ali sentado na frente do computador 6 horas, 8 horas, 10 horas, é claro que você vai ter consequências. Uma pessoa que passa muito tempo em pé, por exemplo. Eu sofria muito quando eu dava aula em academia, quando eu trabalhava com musculação, porque eu passava 4 horas em pé e a gente não podia sentar. Uma ligação no meio da live, ó. A gente não, eu como professora, como instrutora, eu não podia sentar. Então, eu passava 4 horas em pé. Comecei a usar meia, porque realmente estava me incomodando. E eu também dava outras aulas, né? Não trabalhava só na academia. Então, isso era bem cansativo. Fora as jornadas excessivas e o baixo preparo físico. Uma pessoa que tem um baixo preparo físico, ou seja, ela não tem uma musculatura forte o suficiente, ela vai sofrer mais. E não é só no trabalho, não. Se eu vou carregar uma sacola de compras, por exemplo, e minha musculatura está muito fraca, eu vou sobrecarregar o quê? As articulações, os tendões, os ligamentos. Então, isso também é prejudicial. A gente está numa condição sedentária e de baixo preparo físico. E outra coisa também é a tensão excessiva, né? Como eu trabalho no tribunal, muitas pessoas trabalham com processo. E quando eu chego nas unidades de trabalho, é muito comum encontrar pessoas assim, digitando dessa forma, olhando o processo dessa forma, porque aquela carga que elas estão ali lendo, se envolvendo, acaba tensionando a musculatura. E isso também, durante muito tempo, pode gerar problemas, certo? Lé e Dort. E aí, como a gente está falando principalmente das pessoas que trabalham no computador, a gente vai pensar, claro, quais são os pontos que mais sofrem? Pescoço, ombro, cotovelo, punho. Essa parte de cima, ela sofre muito. E não é só para quem trabalha no computador, não. Porque, de acordo com o Ministério da Saúde, essa é a parte que mais sofre. As pessoas se afastam mais por problemas nessa região. Mas também pode acontecer nos membros inferiores, tipo inflamação do nervo ciático. Também acontece muito. Quem passa muito tempo sentado, em postura inadequada, pode sofrer com inflamação do nervo ciático. É muito comum, inclusive, em motoristas.
porque eles passam muito tempo sentados e muitas vezes não tem essa preocupação de ajustar a cadeira da forma correta, certo? E aí, como eu já falei, né, os exemplos mais comuns, tendinite, que aí dá em ombro, punho, cotovelo, bursite, né, principalmente no ombro é mais comum, síndrome do túnel do carpo, epicondilite, tenossinovite, que é o dedo em gatilho, né, que não dá só no polegar, claro, pode dar em qualquer um dos dedos. Lombalgia também é algo muito comum. E por que é algo muito comum? Porque muitas pessoas acabam relaxando a postura e colocando o quadril para frente. Então eu chego nos lugares e tá o pessoal sentado dessa forma. Isso acontece com muita frequência. Então a lombar, a coluna lombar sofre muito, a cervical também, mas a lombar é a que mais sofre. E eu já vi muita gente assim, de estar quase deitada na cadeira. Isso é muito comum. Mas isso também acontece. Por mais que você se preocupe com a sua postura, se você passa muito tempo naquela postura, que é a postura ergonomicamente recomendada, sua musculatura está sendo contraída. Para você manter a musculatura postural está sendo contraída. Então, tá aí a importância de você parar, sair daquela posição a cada 2 horas. No máximo, passe 2 horas nessa posição. Isso é muito importante. E aí, seguindo, já falei, né? Por que é importante saber isso? Porque é importante ouvir falar em Lé, DORT e saber o que significa, saber como prevenir. E quando a pessoa tem, saber como tratar, como diminuir os efeitos. Primeiro, porque é grande o número de pessoas afastadas do trabalho por conta disso. E pessoas que sofrem muito não só no trabalho, porque se afasta do trabalho porque está sentindo dor, mas não consegue fazer muita coisa em casa. Eu tinha uma aluna que ela tinha a síndrome do túnel do carpo, muito agravado, ela não quis fazer a cirurgia, já estava muito agravado, e ela era cabeleireira. Então, como é que ela ia fazer o movimento para dar escova? E foi um dos exemplos que ela me deu. Eu não consigo, Débora, fazer mais escova nas minhas clientes. E ela não conseguia em casa pentear o cabelo, por exemplo. Então é algo muito sério, né? E que se a gente não prevenir, eu até botei hoje nos stories, ou você já teve, ou é muito provável que você vá ter. Então fique atento a isso. E aí tem outras consequências individuais, que aí impacta fortemente na qualidade de vida, no bem-estar, na produtividade, e aí é um ponto que eu quero pegar muito, né, nas minhas postagens, assim, meu foco vai ser em produtividade, e produtividade a gente pensa no trabalho, é para pensar também no trabalho, mas não só no trabalho. A produtividade sofre em todos os aspectos da vida da pessoa que está sofrendo com uma doença dessa. Os relacionamentos, porque ela não consegue, né? Ela fica irritada, ela sente dor constantemente. Então, é claro que vai abalar também os relacionamentos. O estado psicológico dela, né? O fato de não conseguir trabalhar, o fato de, às vezes, não conseguir varrer a casa, lavar um prato, né? Isso é muito sério. E o impacto financeiro também, né? Eu atendi uma pessoa que um ajuste que eu fiz na mesa dela, ela disse, tempos depois, ela disse, Débora, você não tem ideia do que isso transformou a minha vida. Inclusive financeiramente, porque eu estava gastando por mês muito dinheiro, com remédio, osteopatia e massagem e outras coisas, porque ela sentia muitas dores. Então vejam que o impacto financeiro pessoal também é grande. E o impacto financeiro nas empresas também é muito grande. A empresa sofre com o afastamento daquele funcionário, vai ter que colocar outra pessoa naquele lugar ou sobrecarregar os demais funcionários e também, muitas vezes, a reintegração daquela pessoa, que às vezes, por certas razões, não podem fazer o mesmo trabalho. Então, para as empresas, as consequências também são muito grandes, né? E não é à toa que muitas empresas gastam bastante com programas de qualidade de vida. Claro que estamos numa crise e muitas empresas vão deixar isso de lado. Mas é importante que você tenha consciência para que, num momento oportuno, você também peça ao seu chefe, fale para as pessoas,
vamos buscar formas da gente melhorar o nosso ambiente de trabalho. Mobiliários, né? Eu cheguei numa loja uma vez e a pessoa tinha feito um suporte para o teclado. Então, vejam, o correto é você usar o teclado sem levantar isso aqui, né? Sem levantar. Imaginem que ela fez um suporte e ela ainda colocou o teclado por cima do suporte. Então, a mão dela estava, o punho dela estava bastante estendido. E aí eu disse, mas veja só, a empresa se preocupa com vocês, comprou aquele fone para vocês falarem. Ela disse, não, mas é porque a gente pressionou muito. Mas deu jeito. Pressionou e conseguiu. Mas aí eu disse a ela, mas você fazendo isso, você não está lhe ajudando, você não está se ajudando, certo? Então, a gente precisa entender para poder melhorar. E aí vem, a gente pensa, poxa, tá, já entendi, eu preciso saber, eu preciso entender um pouquinho disso aí, mas como é que eu identifico? Como é que eu sei que tem alguma coisa errada? Primeira coisa, a dor. A dor é um sinal de que algo não está bem. É o seu corpo dando sinais de que alguma coisa precisa ser ajustada. Tem gente que ignora a dor, passa anos sentindo dor, e vai se acostumando e vai deixando para lá. Não ignore a dor, não ignore. Então, primeiro ponto, dor. Depois, formigamento. Né, muitos problemas, né, que envolvem essa parte do braço, né, de ombro ou de cotovelo e punho, acarretam em dormência, por exemplo, formigamentos, pontadas, às vezes sente dor com aquele sintoma de pontada, aquela sensação de pontada, cansaço, né, nos braços, nas pernas, isso pode acontecer também. Dormência, eu acho que eu já falei, né? Inchaço, às vezes tem gente que relata que acorda com as mãos inchadas, né? Ou a sensação de inchaço. A redução da força, né? Essa minha aluna mesmo, a cabeleireira, ela não conseguia fazer o movimento e ela não conseguia segurar a escova por causa da força, que ela não tinha força suficiente para segurar uma escova de cabelo, para vocês terem ideia do quão grave pode ser isso. Ah, Débora, todos os casos vão chegar a ser graves? Não, e é justamente por isso que você está aqui me ouvindo. Para que, se você não tem, você consiga prevenir, ou se você já tem algum sintoma, você consiga diminuir a gravidade desse possível problema que você tem, certo? E também a redução da amplitude do movimento. Se você começa a perceber que você não está conseguindo fazer os movimentos de braço, né, abrindo o braço, não tá a mesma coisa, é um sinal de alerta também. Então, se você observa dor, sensação de pontada, formigamento, cansaço, dormência, inchaço, redução de força, redução da amplitude do movimento, atenção e procurar o médico. E aí, um outro ponto que eu queria chegar. Que profissional procurar? Ah, Débora, eu comecei a observar que tem alguma coisa errada, né? Estou sentindo os dedos formigando, ou estou sentindo uma certa dormência. Que médico eu procuro? Que profissional eu procuro? A primeira coisa que você tem que fazer é procurar um médico, de preferência ortopedista, né? Se você está sentindo nas mãos, por exemplo, você pode até buscar um especialista em mão, pode ser. Mas qualquer ortopedista, primeiro ponto, certo? E aí, certamente, ele vai passar alguns exames, vai passar um tratamento inicial, que às vezes envolve medicação, e muitas vezes, quase sempre, eu vejo envolver também tratamento com um fisioterapeuta. E aí, isso é muito importante, é o segundo profissional que você tem que procurar. Mesmo que o médico não passe, se ele não passar, você pede, porque a fisioterapia vai ajudar muito. Eu não sou fisioterapeuta, mas a fisioterapia é o segundo profissional que você tem que procurar. E aí, saiu da crise. Saí da crise, tô bem. Mas tenha em mente que, uma vez que você tem tendinite, você não vai deixar de ter. Seu tendão, ele vai ser mais suscetível a inflamações. Então, você saiu da crise, mas você tem que sempre prestar atenção naquilo ali.
E aí, fazer exercício, procurar uma profissional de educação física vai ajudar muito você. Mas eu vou falar um pouquinho mais como prevenir, né? E vou recomendar uma coisa aqui no final, certo? Então, como é que a gente pode prevenir esse tipo de doença? Essas doenças por esforço repetitivo, especialmente no ambiente de trabalho. Primeira coisa é procurar ficar numa postura apropriada. E aí você precisa entender qual é a postura adequada, né? Meu marido estava reclamando aqui, porque eu não estou confortável. Eu já disse a ele várias vezes. A gente precisa comprar um teclado para você poder usar seu notebook. Ele não se interessa, aí eu vou acabar comprando mesmo, e mesmo que ele não autorize, mesmo que ele não fale, eu vou comprar. Porque isso influencia muito. Se você não tem uma estrutura adequada, você acaba ficando em posições sem pensar. Sem pensar, você acaba botando o cotovelo, você acaba se debruçando, já que o monitor está baixo, por exemplo. Então, é muito importante que você entenda como é a ergonomia adequada, certo? E no final eu vou falar sobre isso. Como eu já falei, pausas periódicas. A cada 2 horas, levanta, vai beber uma água. Eu assisti uma palestra uma vez que o professor disse: toda vez que eu recebo um telefonema, eu me levanto. Pode ser no celular, pode ser no telefone fixo. Toda vez que eu atendo o telefone, eu me levanto, porque ele se condicionou a sair daquela posição sentado para ficar em pé toda vez que recebe uma ligação. Então, você pode procurar mecanismos de tornar essa mudança de posição algo mais habitual, certo? E se não der, bota o reloginho lá, marca o tempo, ou bota um alarme. Se você trabalha, sei lá, das 8 às 18, você coloca lá um alarme 10 horas, meio-dia, mesmo que você, não passei 2 horas em pé, mas levanta aquela hora, não custa nada, né? E vai lhe ajudar muito. Exercícios. Que exercícios você deve fazer? Eu já falei no início, né? E vou falar novamente. Tem 4 exercícios que eles são muito importantes. Primeiro deles, alongamento. Estou postando todo dia um alongamento no Instagram. Então, não tem desculpa. Não sei o que fazer. Não tem desculpa. Tá lá o exercício de alongamento e eu fico botando também menos, mas eu também coloco exercícios de mobilidade articular. Se você tem uma estrutura articular que não tem a amplitude correta, o que acontece? Você pode sofrer consequências com isso. Por isso, então, alongamento muscular, mobilidade articular, exercícios de força. Se você tem um músculo forte, e aí eu usei o exemplo, porque as mulheres são mais acometidas de DORT do que homens, né? Por causa disso, porque o homem tem um tônus muscular normalmente mais fortalecido pela própria fisiologia masculina mesmo, o hormônio e tudo mais. Então, é normal que o homem, em geral, tenha mais força do que uma mulher. Então, por isso que mulheres sofrem mais com esse tipo de doença. Mas você pode fortalecer seu músculo. Você pode fazer exercícios que fortaleçam o seu músculo. E aí também exercícios de resistência muscular. Então, alongamento, mobilidade, força e resistência. E aí, quem faz ginástica laboral comigo sabe que essas 4 coisas não podem faltar na aula. Às vezes, tem professores que focam só no alongamento, mas esquecem que tem outras coisas importantes também. Débora, mas 1, 2 aulas por semana de força vai ter algum resultado? Pouco. É verdade, pouco resultado. Mas mostra para a pessoa que ela precisa fazer aquilo e pode ser muito simples fazer aquilo, né? Fazer um exercício de força. Dia desses fiz um exercício, porque a gente está fazendo aula online, né, de ginástica laboral. Eu fiz um exercício de força para membros inferiores com um pano de chão. Então, dá para você fazer exercícios que vão trabalhar bem essa parte de força, resistência muscular. Ontem eu fiz um exercício que hoje de manhã, poxa, Débora, eu tô sentindo. Foi um exercício super simples, mas que exigiu muita resistência muscular.
Então, essas 4 coisas não podem faltar. Alongamento, mobilidade, exercício de fortalecimento muscular e exercício de resistência. Por enquanto, eu estou focando em postar exercícios de alongamento e mobilidade articular. Então, se você, não sei o que fazer, procura lá, certo? Mas depois eu vou começar também a colocar exercícios de resistência e exercícios de força. Mas foca logo no alongamento, que isso é para começar o mais importante, certo? E aí, a ginástica laboral é fundamental. Não é à toa que as empresas pagam, às vezes, caro por programas de ginástica laboral. É muito importante, porque meio que força, né? Entre aspas, porque obviamente ninguém vai forçado para aula, mas acaba incentivando as pessoas a pararem e ir ali. Eu já ouvi pessoas dizendo, mas vão achar que é perda de tempo. Só acha que é perda de tempo quem é ignorante nesse assunto. Se você tem alguma visão de produtividade, ao invés de pensar que seu funcionário está perdendo tempo porque está fazendo a ginástica laboral, ele vai pensar justamente o contrário. Porque fazer ginástica laboral, fazer exercício, vai melhorar sua produtividade, vai melhorar sua qualidade de vida, seu bem-estar, sua disposição, sua energia. E na ginástica laboral você interage com outras pessoas. Isso é muito positivo, né? Somente depois que a gente sai desse isolamento social é que vai ser importante mesmo, certo? E ter um estilo de vida saudável. Dormir bem, ter boas noites de sono, sono de qualidade, se alimentar bem. A alimentação faz muita diferença, né? Tomar água é muito importante. Então, ter uma vida saudável. Mas comece pensando o quê? Eu preciso fazer exercício, eu preciso fazer pausas regulares durante o meu expediente de trabalho, e eu preciso estar numa postura apropriada também. Imagine, numa empresa que tem, por exemplo, 2 aulas por semana de 15 minutos de ginástica laboral. Meia hora por semana, que é o mínimo recomendável. E aí, no resto do dia, no resto dos dias da semana, a pessoa fica numa postura totalmente inapropriada. Com o cotovelo apoiado, troncha, com o quadril lá para frente, com os pés balançando, com os pés lá para trás. Então, como é que a pessoa... faço ginástica laboral, mas não me preocupo com outras coisas, certo? Então, se preocupe com a sua postura. Não consegui começar a fazer o exercício ainda, mas aprenda como você deve sentar no seu local de trabalho para que você tenha um momento melhor. E pense, se você está melhor apoiada, né, numa posição mais apropriada, você vai ter mais produtividade, você vai ter menos dor, você vai se sentir melhor, com mais energia, certo? E aí tem a ver a gente já está chegando ao finalzinho, tem a ver exatamente com isso. Qual é a postura ideal? Então vai ficar como atividade para vocês. Tem um vídeo no meu YouTube que eu explico detalhe por detalhe qual é a postura ideal no local de trabalho, para quem trabalha no computador. Então vai lá, eu vou colocar, não está ainda, mas eu vou colocar o link lá no meu perfil para você ir lá no YouTube procurar esse vídeo. Mas se você botar lá, eu até anotei aqui, o título é Postura Ideal para Trabalhar no Computador. Bota lá, Débora Botelho, que você vai achar, certo? E no próprio Instagram, eu fiz um desafio e eu coloquei lá, né, a solução desse desafio e eu dei uma explicada geral. Mas nesse vídeo do YouTube, tá lá, tintim por tintim. Então, sua tarefa hoje ou amanhã, no máximo, não deixe passar disso. Procurar lá o vídeo do YouTube, certo? E começar a observar a sua postura. E se você tiver qualquer dúvida, fala comigo pelo direct, tem lá no meu perfil, tem o link para o meu WhatsApp. Então, fala lá comigo, pergunta, tire sua dúvida, não fique com dúvida, porque depois a conta chega. Se você não se preocupa hoje, a conta vai chegar. O fato é que, como eu falei antes, se você não teve ainda qualquer doença relacionada ao esforço repetitivo,
é muito provável que se você não se cuidar, você terá. Então, fique atento a isso. Hoje foi a nossa primeira live que eu estou fazendo nesse meu perfil no Instagram. Então, mandem sugestões de assunto, de temas para a gente debater aqui e trazer mais e mais informações para vocês. E não esqueçam, lá no feed tem exercício de alongamento, de mobilidade, então não tem desculpa. Todos os dias eu estou postando um vídeo, então não tem desculpa. Vai lá. Se ficou alguma dúvida também, eu vou até olhar aqui, acho que não vi, pelo menos, ninguém colocando dúvida. Norma dizendo aí que amei. Ótimo, Norma. Ok, beleza, gente. Muito obrigada. Se surgir alguma dúvida, até inclusive sobre esse vídeo lá do YouTube, fala lá comigo, coloca aí nos comentários. E daqui a pouquinho eu vou postar uma foto que tem tudo a ver com essa questão da dor, como eu falei no início, e de procurar causa, né? Isso é muito importante e vai ser um tema da nossa próxima live. Nossa próxima live vai ser sobre isso. Mas aí, vai lá na postagem que eu vou colocar daqui a pouquinho no Instagram. Diz lá que assistiu. Bota lá um legal para saber que você estava aqui. Certo? Então, vou ficando por aqui e até a próxima live. Tchau, tchau.